noite a todos, mais uma vez. Sejam todos muito bem-vindos, tudo bem, André? Aqui é a Fraternidade Espírita Luz de Amor. Que bom podermos nos encontrar aqui para falarmos, na primeira oportunidade do ano, né, sobre as boas expectativas que nos esperam. Isso mesmo. Quando nós falamos do melhor por vir, nós vamos buscando uma consciência mais profunda, né, mais esclarecida, de que orar, não é, clamar a Deus, não é simplesmente informar a Ele aquilo que nós desejamos, como se fosse assim algo automático, né, como acender um interruptor. Então nós nos dirigimos ao Criador, passamos a Ele, né, do fundo dos nossos corações aquilo que nós desejamos e pronto, já está feito, será atendido. O processo é um pouco mais complexo, é um pouco mais abrangente, demanda um pouco mais de participação de cada coração individual. E lá no Evangelho de Mateus, nós vamos encontrar uma experiência, né, que é explicada por Mateus ali, na sua presença, na sua companhia com Jesus, onde ele nos ensina assim: ajuda-te e o céu te ajudará. São verbos, entre esse, alguns outros, que nos dão a dimensão de que algo é preciso que nós façamos, que nós não podemos assumir uma atitude passiva, simplesmente daquele que pede e espera para que as coisas aconteçam. Muito longe disso. O que Deus deseja que nós façamos é por onde conquistarmos aquilo que desejamos. E prossegue em Mateus, dizendo assim: buscai e achareis, batei e se abrir-se-vos-á. Então vejam que são verbos que demonstram uma necessidade nossa de darmos um passo à frente, de irmos adiante, de tomarmos uma atitude positiva, de termos um pensamento de conquista daquilo que realmente nós desejamos que aconteça em nossas vidas. Então, não é simplesmente dizermos seja tudo o que Deus quiser, porque Deus quer que nós sejamos felizes. Deus deseja que cada um dos seus filhos triunfe. Ele quer que todos nós vivamos em estado maior de felicidade. Que cada um de nós conquiste os propósitos, né, a que estamos determinados. Mas é preciso que nós arregacemos as mangas e façamos por onde? Na labuta diária, frequente, sem desanimar, com aquela disposição de quem realmente deseja conquistar algo melhor para si. Porque aí sim, diante desses esforços é que o nosso Criador vai reconhecer o nosso direito. Ele vai perceber que nós somos merecedores da conquista dessa felicidade que nós almejamos. Mas é preciso que nós tenhamos uma consciência muito profunda, né, do momento atual em que nós vivemos, para que nós também não nos enganemos e para que nós possamos nos preparar ainda melhor. É preciso ter uma consciência do ambiente em que a gente convive com o nosso semelhante. E o Livro dos Espíritos, na pergunta de número 920, nos ensina exatamente que ambiente é esse. É por isso que o Espiritismo é tão enriquecedor, ele é tão esclarecedor, ele preenche cada lacuna da ignorância. E quando nós nos aprofundamos, quando nós nos dedicamos a estudar, como é o convite que nós fizemos aqui no início, né, da nossa chegada, para nós participarmos de mais uma escola de aprendiz do Evangelho, quando a gente se dedica ao estudo profundo, nós vamos tendo uma consciência maior do estado em que nós vivemos. E lá no Livro dos Espíritos, o Kardec pergunta para a espiritualidade assim, numa pergunta inteligentíssima, porque talvez ele já estivesse experimentando ali alguma dificuldade, né?
como cada um de nós. E ele diz assim: o homem pode gozar de plena felicidade na terra? O que vocês acham? Existe alguém de nós aqui que possa levantar a mão e se arvorar a completamente feliz? Então nós temos estados de felicidade, né? Nós temos momentos de alegria, nós temos o coração muitas vezes contrito, né? Amargurado por alguns problemas, e esse é o grande desafio que se põe em nosso caminho, porque nós não podemos gozar de plena felicidade. Mas olhe só que interessante a resposta que a espiritualidade nos oferece, para que nós já possamos ir formando aí uma convicção de como se começa um ano novo bem. Responde a espiritualidade assim: não pode gozar de plena felicidade, né? Aqui no planeta Terra, nesse mundo que a gente chama de provas e expiações, né? De problemas, de dificuldades, porque cada um de nós está a caminho com a sua. Às vezes a gente acha que é o único que tem dificuldade, né? Então a gente olha o vizinho todo sorridente, de carro novo, né? Comprando as coisas, vivendo bem com a esposa, e a gente fala: puxa vida, que família feliz. Lê do engano. Cada um de nós tem lá guardado o seu probleminha, que é o maior desafio que a gente tem para se superar. Mas voltando aqui à resposta da espiritualidade, ela diz assim: não pode haver plena felicidade. Plena. Porque a vida nos foi dada como prova e expiação. O desafio a que eu estava me referindo, a oportunidade que nós temos, né, de provarmos a nossa esperança, a nossa energia, a nossa força, a nossa vontade de vencer e de superar todos os problemas. E aí completa a espiritualidade num esclarecimento que eu acho assim muito dinâmico para o que nós queremos conversar aqui hoje. Depende de cada um de nós, amenizar os nossos males e sermos felizes. Depende de cada um de nós sermos felizes, tanto quanto possível. Então não vamos entregar a nossa felicidade a qualquer um. Não vamos entregar a nossa felicidade a um relacionamento amoroso, a um trabalho prazeroso apenas, a alegria de termos conquistado algo material, porque depende de nós reconhecermos o quanto nós somos felizes. E para reconhecermos a felicidade, é preciso criar um balanço maior dela em relação aos problemas. Porque se cada um de nós tem problemas, e é bem verdade que a gente tem dificuldades no caminho, mas é preciso olhar a vida sobre um outro prisma, sobre um outro esquema de enxergar quantas oportunidades nós temos em nossas vidas. Nós temos podido viver quantas oportunidades, e então reconhecermos que isso está sob nosso controle. Isso mesmo. Mas eu tenho lutado tanto, Marcelo, sabe, eu tenho feito tanto por ser feliz, e os problemas insistem em me alcançar. Não tem problema, corre mais um pouquinho, se fortalece. Quanto mais o peso, mais a perna se estrutura. Quanto mais a dificuldade, mais a gente cria condições de superação. Não é assim com o treino físico? Então a gente olha lá os treinadores, né? Eles exercitam os seus alunos para que eles tenham força de superação. É assim com a condição espiritual, com o nosso preparo moral, a nossa condição psíquica. Cada um de nós tem dentro do seu cérebro a melhor condição para vencer e para triunfar na vida. Agora, para isso, é preciso nós termos um olhar introspectivo, aquele olhar para dentro de si,
para reconhecermos as nossas imperfeições. Porque é com base no trabalho das nossas imperfeições, na consciência do que cada um de nós tem de melhorar, que nós vamos conseguir vencer. Quanto mais dificuldades eu tenha, mais importante é, né, a nossa capacidade de identificar onde eu posso crescer, onde eu posso me estruturar melhor, qual é o treino que eu tenho que fazer para superar a minha própria imperfeição. E mais uma vez eu me socorro do Livro dos Espíritos, pergunta de número 895. Tudo que eu falo aqui vocês podem conferir lá no livro, tá? Podem conferir lá no livro. Aliás, um passeio pela codificação de Kardec, né, é uma oportunidade incrível do conhecimento no sentido do bem e do crescimento moral. Qual o sinal mais característico da imperfeição? Alguém sabe identificar qual é o seu sinal mais característico da imperfeição? Não, né? Que a gente vive preocupado com a imperfeição do outro. Ou é só comigo? Porque eu vivo olhando como é que os outros agem. Aí eu tropico, eu tropeço. E aí é que eu vou ver, puxa vida, então eu também tenho imperfeições. Então eu enxergo no meu semelhante aquilo que eu preciso corrigir em mim, mas eu me apresso em querer corrigir no outro aquilo cuja capacidade eu tenho de empreender, né, de maneira mais potente dentro de mim próprio. E a espiritualidade responde: qual é o sinal mais característico da imperfeição? O interesse pessoal e o apego às questões materiais. Gente, a coisa mais certa é o desenlace. A gente vive trabalhando para constituir bens materiais e nunca adquire a consciência daquilo que é mais certo em nossas vidas, que é o desencarne. Vai chegar um momento em que nós seremos chamados a ter a plena consciência do que é importante, porque nós vamos desmaterializar forçosamente cada um de nós. Daqui não vai restar ninguém, só a saudade, né? Mas nós temos de ter essa consciência. Ah, mas então eu devo passar a viver uma vida despojado da matéria? Não. Cada um de nós precisa prover a sua subsistência, não é mesmo? Então precisa do trabalho, precisa do alimento, precisa do conforto, né? Precisa ter motivação para conquistar as coisas, mas eu estou me referindo ao apego excessivo, aquilo que é ordem do desequilíbrio, que passa da conta, em que a gente começa a dar importância maior àquilo que não tem tanta importância, porque a vida nos ensina o que é que tem importância. A verdadeira riqueza é aquela que ninguém pode nos tomar, que ninguém pode nos furtar, que ninguém pode nos retirar, nem o desencarne. Por isso a importância da escola de aprendiz do Evangelho, que nos dá ferramentas e valores de aprimoramento pessoal. Esse é o tesouro que jamais ninguém vai levar de nós, e que vai servir para toda a nossa existência, de todas e todas as encarnações que nós pudermos ter a oportunidade de viver. Então nós vamos crescendo, amealhando a maior das riquezas, que são as riquezas morais, as riquezas do Espírito, aquelas que ninguém é capaz de nos tomar. E mais uma vez Mateus vem nos chamar a atenção para algo tão fundamental quanto aquilo que nós já vimos falando. Olha só o socorro, a mão que nos estende Jesus. Vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. É uma promessa do Cristo. Vinde a mim. Ele deseja
que nós nos encaminhemos até Ele. Ele quer que nós busquemos o seu Evangelho. Quando Ele diz, vinde a mim, Ele quer que nós pratiquemos os seus ensinos. Aquilo que Ele registrou como sendo a maior esperança da humanidade, que é o Evangelho bendito, de amor e caridade. Então Ele nos conclama a todos, para Ele nos aliviar. Existe uma condição, para Ele nos proteger. Ele quer que nós nos dirijamos até Ele, num caminho reto, seguro, para que a gente não se desvie no meio desse caminho, e que a gente se dirija com o coração de quem quer ser atendido, de quem quer ser acolhido, de quem deseja o abraço curativo, amoroso, que tudo pode, que tudo reforma, que tudo conquista, que é o abraço de Jesus, por intermédio do nosso Criador, Deus nosso Pai que está nos céus. E prossegue, tomai sobre vós o meu jugo. Que jugo é esse? O jugo do seu Evangelho. E aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Nós temos pensado sobre a mansuetude, ou temos procurado corresponder às primeiras provocações, redarguir a uma discussão, revidar a um ataque? Nós temos buscado a mansuetude de Jesus para podermos alcançar a sua paz, ou temos agido como sempre, sem nenhuma esperança no melhor porvir? Como é que nós temos nos comportado? Vinde a mim e encontrareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Quando a gente experimenta o caminho do equilíbrio, da paz, da mansuetude e da tranquilidade, é que nós podemos perceber que nós nos distanciamos de tudo aquilo que é ruim, e nós começamos a viver bem. Nós começamos a identificar em cada uma de nossas vidas a oportunidade de sermos felizes, não é mesmo? É só a gente fazer um teste. Você só experimenta a luz quando você permite que os raios de sol entrem pelas suas vistas, e somente podem sorver as luzes aqueles que têm a mente aberta, somente aqueles que querem o acolhimento e que desejam ir a Jesus, nosso Senhor. No capítulo 17, tem uma instrução dos Espíritos que é muito proveitosa para a nossa conversa de hoje. Nessa instrução está dizendo assim: reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral, e pelos seus esforços que faz em conter as suas más tendências. Esforços. Aquele que se dedica a transformar-se, a reformar-se, a se transformar num novo ser, disposto a ir ao encontro do jugo suave, do Evangelho bendito. A transformação moral, então, está diante de nossos olhos, de nossas ações. É preciso que queiramos empreendê-la em nossas vidas. E como podemos fazer isso? Através da prática do amor e da caridade. Não somente a caridade material, porque às vezes a gente dá daquilo que tem em excesso, né? Não é essa caridade material apenas que eu estou me referindo. Sim, que a caridade material é importante. Acolher a um necessitado é muito importante. Mas eu estou me referindo à caridade moral de quem perdoa. A caridade moral de quem é complacente, tolerante, de quem aceita os erros do outro e se preocupa com os seus, de quem está disposto a melhorar a relação com quem está a caminho de nós nessa vida,
aceitando-o como ele se nos apresenta, porque é ele quem tem o condão de modificar, senão nós. Nós não temos o formão para mudar o outro, não temos, mas temos as melhores condições para empreendermos seres melhores em nós mesmos. E continua a instrução dos Espíritos lá em Fénelon, Bordeaux, 1861, lá em Bordeaux, 1861, pelo Espírito Fénelon: o amor aproxima a criatura de Deus e o ódio distancia. E quantas vezes a gente se consome em ódio, o ódio que nos faz mal, que prejudica as nossas entranhas, que nos faz mal ao estômago, que consome as nossas essências. O ódio que nós devemos nos dissociar, apagar, porque o ódio é um copo de veneno que você toma para matar o outro. Tenho dito isso sempre aqui, e a gente não se apercebe disso, continua se envenenando, né? Algumas recomendações para sermos felizes na receita de 2024. Estão preparados? O caderninho mental tá preparado aí para anotar? Vamos lá. Evitar as influências do mal, inclusive as que você produz, porque cada um de nós é produtor de mal. Ah não, mas o mal só produz o outro. Coisa nenhuma. Nós somos capazes de produzir mal, né? Acreditem. Não julgar. Não julgar. Deixe que a pessoa caminhe com suas próprias pernas. Ser manso e pacífico. Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Lembrar do chamamento do Cristo. Ser caridoso. Caridade no seu sentido mais amplo. Benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições alheias e perdão das ofensas. Agora o mais fácil. Está todo mundo preparado para anotar? Amar os inimigos. Mais fácil, né? Todo mundo dando risadinha aí, né? Amar os inimigos. Fazer bem ao que vos odeiam. Orar pelos que vos perseguem e caluniam. Marcelo, mas como? Me explica como? Não alimentando o ódio e nem o rancor, e nem o sentimento de vingança. É simples. Quebrando a energia ruim, saindo da vibração negativa e vibrando numa sintonia maior. Acredite, você é capaz de conquistar. O melhor por vir não depende só de querer, depende de fazer, das ações. E para nós já irmos terminando, que nós já passamos do horário aqui, desculpe pelo adiantado da hora, eu quero finalizar com um trechinho do capítulo do livro Caminho, Verdade e Vida, capítulo 83, em que o Emmanuel, pela psicografia do Chico, nos diz assim: quando surgir um dia assim, difícil, problemático, em vossos horizontes, compelindo-vos à inquietação e à amargura, certo não vos será proibido chorar. Ninguém é proibido de lamentar. Entretanto, é necessário não esquecerdes a divina companhia do Senhor Jesus. Não esquecer, portanto, que nas aflições é imprescindível tomar-lhe a sublime companhia. Tomar-lhe a sublime companhia e prosseguir avante com a sua serenidade e bom ânimo. É esse bom ânimo que eu conclamo a todos aqui, para que a gente inicie 2024 com o pé direito, né? E com o pensamento nessa oportunidade de sermos seres humanos melhores. Muito obrigado.